pessoal, tudo bem? Meu nome é Zaine Cerqueira e eu trabalho na Remax Vivenda Vale de Cruzeiro como corretora de imóveis. Nós sabemos que no Brasil o grande sonho do brasileiro é o sonho da casa própria, mas muitas vezes há situações que não cooperam para que isso aconteça. Então nós estamos trazendo aqui para vocês hoje uma solução para isso, que é a locação de imóveis. E eu estou aqui hoje com a Luciana Lira, corretora de imóveis e advogada, que está no ramo há mais de 35 anos e hoje ela é nossa coordenadora de equipe aqui na Remax. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu já estou na área imobiliária desde muito cedo, né? Já tenho mais ou menos 35 anos. Iniciei numa empresa familiar, né? Através do meu pai. E desde então eu não parei, fui me aperfeiçoando, me especializando. E hoje eu estou aqui na Remax Vivenda Vale, compartilhando meu conhecimento e auxiliando, né, a equipe de corretores. E hoje nós queremos tirar algumas dúvidas. Sabemos que existem pessoas que às vezes estão mudando de imóvel, está indo para sua primeira locação, casar e se preparando para casar, pessoas mudando de emprego, muitas vezes mudando de cidade, nunca passaram por esse processo de locação. E ninguém melhor do que a Luciana para estar nos ajudando a tirar essas dúvidas de como alugar o seu primeiro imóvel, o que precisa para alugar o primeiro imóvel. Então aqui vai algumas dicas da Luciana para vocês. Sim, eu procurei colocar alguns requisitos, né, algumas dúvidas comuns para as pessoas que nunca alugaram imóvel e não tem muita experiência nisso, então tem realmente muitas dúvidas. Então eu estou buscando aqui colocar algumas sugestões aqui de como você deve proceder quando você decidir alugar o seu primeiro imóvel. Tá? Isso também, algumas situações servem, algumas dicas também servem para compra de imóveis. Mas aí vamos lá, a primeira dica. Primeira dica, quando você decidir alugar um imóvel, é você definir qual é o bairro, qual é o local melhor para você se estabelecer diante das suas necessidades naquele momento. Então, você verifica a distância do seu trabalho, a distância do estudo, se for o caso, uma boa mobilidade, proximidade de pontos de ônibus, metrô, estação de trem, comércios, né, serviços, verificar os serviços disponíveis naquela região. Né? É sempre bom buscar informações com as pessoas conhecidas, né? Pessoas que residem lá também, vizinhos, enfim. O que não falta é conseguir essas informações. Após essa pesquisa, né? essa escolha do bairro que melhor vai te atender, o segundo passo seria uma escolha se você vai querer uma casa ou um apartamento. Quem já morou em apartamento normalmente quer manter a escolha do apartamento, né? Por causa do costume, tem uma sensação maior de segurança, se a pessoa precisa viajar, fecha lá a porta, não precisa se preocupar com o quintal, né? Tem outras pessoas para receberem as suas encomendas, correio, essa situação. Então, quem opta pelo apartamento, normalmente é quem já é acostumado a morar em apartamento. Mas nada impede que quem também já sempre morou em casa escolha o apartamento. Depende do momento de cada um, do que cada um está buscando. Para quem mora em casa, existe uma situação de mais liberdade, né? Quando tem animais de estimação, é uma situação que os donos dos animais ficam mais tranquilos, né? Que eles têm... Acho que é até importante, perdão te interromper, Luciana, uma dica da pessoa perguntar se aquele imóvel aceita pet, né? Porque ainda existe, apesar de não poder, né? Mas ainda existe alguns proprietários que fazem a restrição de animais, né? No imóvel. Isso. O que você acha disso? Então, eu penso assim, realmente, hoje o pet ele tem uma importância muito, muito grande na vida das pessoas, né? Quem tem pet trata como filho, né? É uma coisa muito cuidado que a gente tem. Então a gente quer dar o mesmo conforto, né? Para esse pet. Então assim, a situação de aceitar o pet envolve muitas coisas.
é permitido, não pode ser proibido, né? A questão é essa, mas tem aquele respeito aos limites, né, do pet. Então, sempre tem umas regrinhas para que os donos de pet cumpram, para poder não ter atrito, não ter problema nenhum. Mas é bem-vindo sempre o pet, só que sempre vai ter umas restrições e uns cuidados. Mas acho que tudo que é conversado, né, se torna uma alocação tranquila para ambas partes. Eu acho que quanto mais clara a pessoa for, tanto quando vai alugar, quanto a pessoa que vai intermediar isso, ou o proprietário diretamente, tem que colocar todos os pontos, tirar todas as dúvidas, quando já está procurando imóvel, para não ter nenhum tipo de problema futuro. Então, isso é muito importante, sempre perguntar, sempre tirar as dúvidas antes de alugar, tá? Então, o que acontece? Após essa escolha, né, voltando à situação do apartamento ou casa, após a escolha da casa ou apartamento, então a gente já vai para o terceiro passo, que é escolher quantos cômodos eu vou precisar nessa minha necessidade atual. Quantos cômodos você vai precisar? Então, se um quarto é suficiente, se vão ser 2 quartos, se há necessidade de suíte, se tem algum parente que vai visitar e você queira deixar ele bem acomodado, né? Se vai ter pet, se precisa de uma varanda, se vai precisar de vaga de garagem, quintal, enfim, tudo isso você também tem que definir para poder, depois que você definir o bairro, se é casa ou apartamento, quantos cômodos, aí você vai para uma situação bem importante, que é quanto você vai separar, né, para o valor das despesas do aluguel. Até quanto eu vou poder alugar um imóvel que atenda essas necessidades. Então, você vai tentar juntar todas essas opções que você fez para poder aí sim você começar a procurar, né? Sim, até uma questão de organização financeira, né? Para que você não venha ter problemas, venha cumprir com aquilo que você acordou, né? Contratou. Então, é muito importante essa questão de fazer realmente uma avaliação financeira de quanto vai poder investir naquele imóvel. Achei interessante também você ter colocado a questão de quantos cômodos a pessoa precisa, porque às vezes a pessoa, na ansiedade de alugar um local, né, às vezes a gente até vê mesmo situações aqui, né, a gente se empolga com o imóvel, né, porque está dentro do valor, porque está dentro do bairro, né, e muitas vezes a gente não se atenta a isso, e aí a gente esquece que o contrato ele tem um prazo a ser cumprido. Né? Então, se você não faz esse passo a passo de saber o local, de ter certeza que ali é um bom local para você morar, que vai suprir a sua necessidade em questão de ambientes, né? Se você vai ter como cumprir com aquele contrato, né? No mínimo nos 12 meses, né? Que alguns proprietários dão essa cláusula dos 12 meses. Então, existe uma data estabelecida no contrato. Então, se você não faz realmente esse passo a passo, acaba que se torna algo difícil lá na frente, né? Então, esse passo a passo é muito importante. Você saber realmente quantos cômodos você vai precisar, qual bairro, se realmente ali é um local legal de se morar, para que depois, lá na frente, não venha surgir um arrependimento e aí existe um contrato que rege toda essa situação, né? E aí esse arrependimento às vezes se torna difícil para ambas as partes. Então, seguir esse passo a passo é muito importante. Aproveitando o gancho da Zaine sobre contrato, é bom atentar na seguinte situação. Normalmente, a lei do inquilinato mesmo sugere isso, o contrato residencial ele tem que ter um prazo mínimo de 30 meses. Para que o proprietário possa, ao final desse prazo, pedir o imóvel sem motivo. Então, esse contrato sempre será feito, né, como regra, de 30 meses. Então, se a pessoa tem uma ideia de que não vai conseguir cumprir esses 30 meses, antes de alugar, ela já conversa com o intermediador, que pode ser a imobiliária ou o corretor de imóveis, ou o proprietário diretamente, e sugere a ele que há uma forma de colocar uma cláusula dizendo o mínimo que ele tem que ficar
para, se precisar sair por algum motivo, que ele ali já está apreensivo que possa acontecer, após aquele tempo, ele não vai ser cobrado da multa rescisória que consta no contrato. Então, por exemplo, a pessoa tá numa dúvida de quanto tempo vai precisar ficar naquele imóvel. Então, ela sugere a pessoa responsável que coloque essa cláusula, colocando que após 12 meses, ele pode desocupar o imóvel e não ser cobrada essa multa rescisória. Isso é muito comum de acontecer, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento de que pode sugerir isso, e aí acaba não fazendo e não consegue, às vezes, cumprir os 30 meses, e o proprietário, lógico, tem direito à cobrança da multa rescisória, e aí cria-se um impasse, que poderia ter sido evitado se tivesse essa conversa antes. Então, essa é uma das questões importantes da situação de contratos de locação. A gente não vai aprofundar muito esse assunto, porque nós vamos fazer uma outra conversa futuramente, somente sobre os tipos de contratos de locações. Então, agora a gente só está dando essa passagem sobre isso, porque a gente quer focar na questão das etapas de alugar um primeiro imóvel para as pessoas, né, terem a ideia. Então, o que acontece? Quando você escolheu todos esses passos, essas dicas, né, você vai procurar o imóvel. Então, você pode procurar também entre os conhecidos, né, entre a vizinhança de onde você já quer o imóvel, e vai para os portais de anúncios, né, que é o normal, o mais comum. Vai para o portal de anúncios, já coloca lá o filtro. Para Remax, tá bom? Isso, exatamente. Comece pela Remax. E então, vai lá, coloca no funil já a situação que você já tem de escolha, que é o bairro, o valor, já tem se é apartamento ou se é casa, já sabe qual é a quantidade de cômodos, enfim. Você já coloca no filtro dos portais e vai vir as opções. Agora, você vai ter que ter muita paciência, porque você vai visitar muitos imóveis. Às vezes, um é num local que você quer, mas não tem os cômodos que você está procurando. Às vezes, você consegue os cômodos, mas não é o preço que você está procurando. Enfim, até você conseguir juntar tudo o que você está buscando, você vai ter que visitar bastantes imóveis. É claro que vai existir momentos, né, Luciana, que você não vai conseguir juntar tudo aquilo que você precisa, né? O tão sonhado imóvel perfeito. Então, eu acredito que colocar prioridades, né? O que é prioridade para você hoje? É ter uma casa com garagem? Ou é o valor do imóvel que você vai pagar? Qual é a sua prioridade? Então, assim, às vezes a casa perfeita não vai chegar. Mas aí nessas dicas que a Luciana já passou e que ela vai dar mais dicas aqui, você vai colocar nesses pontos, quais são as suas prioridades? Não, eu não abro mão de casa, não quero apartamento. Ou eu quero apartamento independente do valor. Não, a casa tem que ter garagem. Então você vai colocar aí as suas prioridades, quando você começa a ter dificuldade de achar o imóvel que você quer. Então, você vai elencar as suas prioridades e facilita bastante na busca desse imóvel. Então, agora as dicas para quando você for visitar. Escolheu vários imóveis. Normalmente, quem trabalha a semana toda escolhe um sábado ou um domingo para poder fazer as visitas. Então, tem que fazer com uma certa antecedência, né, o agendamento, pesquisar os horários direitinho para poder visitar o máximo de imóveis num dia só, para poder ganhar tempo. Então, primeira situação, visite de dia. Visite de dia porque a claridade você vai verificar, fica mais fácil de você identificar se tem infiltrações, se tem vazamentos, se tem mofo, né? Se tem umidade, essas situações, rachaduras, todas essas questões vai ficar mais fácil você identificar se for de dia. Não vá visitar imóvel à noite, não faça isso, porque senão você pode não ver muita coisa, tá? Outra situação, o sol. Quando que bate o sol no imóvel? Se é o sol da manhã, se é o sol da tarde. O sol da manhã é mais aconselhável para o imóvel não ficar muito quente durante o dia, tá?
Outra situação também, verificar junto à vizinhança se tem feira livre na rua que você vai alugar, que você está interessado, ou próximo ali que possa dificultar algum acesso. Também verificar se tem algum estabelecimento que utilize um som que possa incomodar a outras pessoas, inclusive você. Então, todos esses detalhes é bom você buscar para poder, depois que você locar, depois que você entrar no seu imóvel com a mudança, aí vai ficar mais difícil de você resolver essa questão, tá? Então, essa questão muito importante. Para tudo, a gente está colocando aqui para prevenção de problemas futuros. Essa é a ideia, tá bom? Então tá, escolheu o imóvel, tirou todas as dúvidas. Pergunte tudo a quem for mostrar o imóvel para você. Pergunte tudo, todas as situações. Isso também é essencial, sim, né? Pronto, gostou do imóvel, vai ver a documentação exigida. E chega a parte que ninguém gosta, né? A parte mais difícil. Isso. E geralmente o pessoal fala, nossa, mas precisa disso, mas precisa, né? Exatamente. E na verdade não é somente uma exigência nossa como corretores, né? É uma garantia tanto para você que está alugando e para a outra pessoa que está do outro lado, que é o locador, sim, né? De também estar seguro de que ele está alugando o seu imóvel, né? Então, após você já ter passado por todas essas dicas, agora vai chegar a hora do vamos ver, né? Exatamente. E vai precisar de uma documentação. Gostando do imóvel, quem lhe mostrou, né, a imobiliária, ou o proprietário, ou o corretor de imóveis, vai te passar uma documentação. É uma documentação de praxe, só que cada um escolhe o tipo de garantia, né? Escolhe a tipo de documentação. Então, quer dizer, mas tem mais ou menos uma base do que se pede para todas as situações. Mas sim, cada um fica à vontade para poder exigir o que ele acha mais seguro, né, na concepção dele. Então, mas hoje tem várias opções. Isso também a gente vai conversar uma outra ocasião, porque é um papo um pouco extenso. Então, contratos a gente vai falar depois. A situação de garantias também a gente vai falar depois, né? Então, vamos falar isso todo em outra oportunidade. Vamos lá. Essa documentação que vocês vão entregar, vai ser feita uma análise, será feita uma análise, e após essa análise, aprovou tudo, vamos colocar nesse caminho, aprovou tudo, vai se marcar o contrato de locação, né? De acordo com a conversa que vocês tiveram, dentro daquelas situações que vocês conversaram lá no início, vai se fazer o contrato de locação. Façam a leitura do contrato de locação. Não assine simplesmente, nada, sem ler, né, como nada nenhum documento. Nenhum documento, assine, mesmo que as letras estejam miúdas, que já não pode ter letras miúdas, né? Mas leiam atentamente, pergunte, anote ao lado as dúvidas que você tem e aí chame o responsável e tire as suas dúvidas. Após tirar as dúvidas e todos os esclarecimentos, você vai assinar o contrato e aí eles vão lhe dar uma via do contrato, uma via da vistoria inicial, que normalmente, né, também em regra é feita a vistoria de imóveis, que é uma vistoria que tem que ser bem detalhada também para prevenir problemas futuros. Vai ser entregue também, muitos responsáveis estão entregando também o manual do locatário, que é muito importante. Ali tem todas as situações de dúvidas também que você pode tirar no decorrer da locação. A Remax faz isso. Fazemos. A Remax entrega o manual, isso é muito importante para essa questão, tá? E o que acontece? As despesas dessa etapa inicial, que inclui o contrato, a análise de documentos, o contrato de locação, a vistoria de imóveis, essas despesas, se quem estiver intermediando a situação for uma imobiliária ou um corretor de imóveis, essas despesas são responsabilidade do locador, tá? Isso está no artigo 22, inciso 7 da Lei do Inquilinato.
Então, muita atenção a essa informação, tá? Essas despesas, elas são de responsabilidade do locador, ok? E aí, recebeu a chave, os dias da sua responsabilidade do imóvel vão iniciar no dia que você receber a chave. E aí você respirou, né? Hora respirou de comemorar. aliviado. Então vamos para o imóvel com a chavinha lá, com a chavinha lá. E quando chegar no imóvel, primeiro comemora, né? O início, né? A chegada no novo lar. E depois começa a conferir o laudo de vistoria com o estado atual do imóvel. Tá? Vai testar toda a parte hidráulica. Se já tiver energia no imóvel, vai testar a parte elétrica. Pode pegar um carregador de celular para poder testar. Sim, é uma ótima dica. É uma dica, porque hoje todo mundo, né, tem um carregador e anda com carregador, né, na bolsa. Então, é uma opção. E faz as anotações, né, Isso. ali naquele laudo. Se o laudo está dizendo que a tomada está funcionando, mas você pôs ela não está, anote, né? Isso. Faça as suas anotações, não deixe isso para depois. Isso é uma segurança enorme para quem está alugando o imóvel, né? Exatamente. Filma, faça as suas fotos de como você está recebendo o imóvel. Filme você abrindo a torneira para ver a força da água, para ver se não tem vazamento na torneira. Veja embaixo da pia se o sifão está vazando. Passa a mão no sifão para ver se tem algum vazamento, se ele está bem encaixado ali embaixo do tanque, ou da pia da cozinha, ou da pia do banheiro. Abre o chuveiro, se tiver já o chuveiro instalado. Abre o chuveiro, veja se está esquentando a água. Filme todas essas situações. Porque eu sei que tem a vistoria normalmente é muito bem feita, mas é uma segurança para você ter a sua vistoria também. Isso tanto complementada, a vistoria escrita que você vai fazer, complementada com as fotos e com os vídeos. E aí você guarda ali. Se tiver alguma situação diferente com a vistoria que você recebeu, você vai colocar isso tudo no papel, protocolar na imobiliária ou no corretor de imóveis ou diretamente com o locador, que muita gente ainda aluga diretamente com o locador, tá? Então faça isso para você, mais uma vez, se prevenir para futuros conflitos, problemas, né, que você vai ter lá na frente, ou no decorrer da locação, ou na entrega do imóvel. Então tenham esse cuidado, que vocês depois vão ficar tranquilos quanto às consequências de uma situação se você não tivesse feito, tá bom? E é isso, maçanetas, vidros, testar portas, abrir janelas, abrir vitrores, todas essa situação, tá? Tem que fazer uma conferência. E depois, aí é só você usufruir da melhor forma, desfrutar dessa nova fase da sua vida, né, que é muito importante, e a gente está aqui para ajudar, te orientar, para você começar com o pé direito essa nova fase aí, essa nova escolha da sua vida. É bem isso mesmo. Quando nós prevenimos, né, é muito melhor prevenir do que depois ter que fazer uma manutenção. Então, se você previne, nós temos até no nosso laudo de vistoria da Remax, nós temos um campo de anotações para o cliente, que ele pode ali, eu sempre digo para o cliente, você pode confrontar a nossa laudo de vistoria, porque muitas vezes os vícios do imóvel não vai aparecer, às vezes a casa está muito tempo fechada, né? Às vezes estava com a energia desligada, estava com a água desligada. Então, quando é feito todo esse religamento, né? Então é que vai ver às vezes que uma válvula hidra pode estar vazando, né? Então, muitas vezes o laudo ele é muito completo, mas os vícios do imóvel eles vão aparecendo em 2, 3, 4, 5 dias. E por isso que nós damos alguns dias para que o cliente faça essa anotação e traga até para a agência, para que a gente possa fazer, estar retificando o laudo, né? E também entrando com pedido para que o locador faça o conserto, né? Que sejam necessários. E não esqueçam também que a manutenção do imóvel é de responsabilidade do inquilino locatário. E as situações que ocorrerem na parte estrutural do imóvel
é de competência do locador proprietário, ok? Então, sempre verifiquem a situação da manutenção do imóvel. Outra coisa importante também é você ler e entender os seus deveres, as suas obrigações e direitos. E isso você tem na lei do inquilinato, tá? Você pode baixar na internet, pelo site oficial do governo, né, do Planalto. Você baixa a lei do inquilinato e ali tem todos os detalhes referentes à locação, que é importantíssimo você saber. Então, antes de qualquer coisa, acesse essa lei do inquilinato. Você vai se sentir muito mais seguro para poder manter a sua locação sem conflitos. E se você tiver mais alguma dúvida referente à locação, nós estaremos à disposição, tanto aqui na agência, né, na Remax. Nós ficamos na Rua Carlos Varela, número 50. Além das dicas que vocês podem deixar para a gente aqui nos comentários, eu queria pedir para que vocês curtissem esse vídeo, nos ajude a divulgar, também se inscrevendo no canal da Remax Vivenda Vale. Nós estaremos aqui sempre colocando coisas novas, colocando dicas, e eu também quero aproveitar e agradecer a Luciana, né, que está aqui hoje conosco, passando todas essas dicas importantes que você anota aí, e quando precisar, a Luciana também está aqui na Remax Vivenda Vale. Precisar do auxílio dela, o nosso auxílio, nós estamos aqui para te atender o melhor possível e tirar as suas dúvidas e transformar esse momento tão importante que é a casa, o primeiro aluguel e a primeira compra também, estamos à sua disposição, mas tornar esse momento não um momento difícil, um momento maçante, mas sim um momento de alegria na vida de vocês. É para isso que a Remax está aqui, para ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês. Vem para a Remax.